Meus irmãos, imagine você, faça um exercício agora de memória, que nós colocássemos 3 nadadores em uma praia do nosso litoral aqui, a praia bem bonita, né? A de Tramandaí. E nós dessemos então um desafio a esses 3 nadadores. Olha, vocês vão atravessar o Atlântico, vocês vão chegar do outro lado do continente africano. E no meio desses 3 nadadores, nós temos então um nadador profissional, nós temos um nadador que mais ou menos sabe nadar, nada bem, mais ou menos que nem eu, assim, nada. E nós temos um que não sabe nadar nada. Esse não sabe nadar nada. E o primeiro nadador, que ele é profissional, ele vai nadar provavelmente alguns bons quilômetros, centenas de quilômetros, até morrer. O segundo que sabe nadar, mas não é profissional, ele vai nadar, quem sabe, dezenas de quilômetros. Mas vai chegar um momento que ele vai morrer. E aquele, coitado, que não sabe dar uma abraçada, quem sabe não vai chegar a 1 quilômetro e ele já vai estar morto. Meus irmãos, a pergunta é simples. Qual deles chega à África? E a resposta também é simples. Nenhum deles chega à África. E no final das contas, qual deles está mais morto? Todos. Todos. Veja, irmãos, existe a diferença no desempenho. Nós temos um profissional, nós temos um que sabe nadar mais ou menos, nós temos um que não sabe nadar nada. Mas o resultado final, apesar do desempenho, é o mesmo. É o mesmo. Irmãos, nenhum ser humano, por melhor que esse ser humano seja, por melhor que bens que ele possua, ele não é capaz de chegar ao destino pelas suas próprias forças. Não é. E é justamente isso que o homem rico que nós vamos tratar hoje aqui, e em certa medida também aqui os discípulos ainda não haviam compreendido. Ambos achavam que estavam nadando bem o suficiente. Um confiava em suas virtudes, em sua obediência, em suas riquezas. Outros em suas renúncias e no fato de estarem seguindo o Mestre de perto, Jesus Cristo. Mas veja, meus irmãos, diante das exigências do reino, todos estavam longe demais. Longe demais. Por isso eu gostaria de, nessa noite, tratar com os irmãos a respeito de atitudes que não marcam a história. À luz aqui do nosso texto de Marcos, capítulo 10, dos versículos 17 a 31. Irmãos, a primeira atitude que não marca a história, é uma atitude que reconhece, veja bem, reconhece a necessidade de vida eterna, mas escolhe o caminho errado. Dos versos 17 até o 22, acompanhe comigo. Veja bem, pondo-se Jesus a caminho. Correu então um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja você, o texto diz que Jesus colocou-se a caminho, se pôs a caminho. Para onde? Que caminho é esse? O caminho da cruz. Jesus estava em sua agenda itinerante indo para a cruz. E desde o capítulo 8 é anunciado esse caminho de Jesus. Então ele está indo à cruz, em direção à cruz. Jesus caminha deliberadamente em direção à cruz. E o Evangelho de Marcos é interessante, irmãos, porque o discipulado no Evangelho de Marcos acontece no caminho. Sempre acontece no caminho o discipulado no Evangelho de Marcos. E esse detalhe nunca é neutro. Significa caminhar com ele rumo ao sofrimento e entrega. Então perceba, o detalhe no Evangelho de Marcos é que o discipulado sempre acontece com Jesus em movimento. E aqueles que se aproximam de Jesus, em certo sentido, se querem ser discípulos de Jesus, eles também entram no caminho com Jesus. Para onde? Para a cruz. O que nós devemos fazer? Segundo o próprio Marcos, capítulo 9, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus Cristo. Então é nesse caminho que nós estamos vendo aqui que um homem se aproxima de Jesus.
diz que então ele correu. O homem correu ao seu encontro. Veja que Marcos, assim como na mulher que nós vimos no capítulo 14, Marcos não cita o nome da mulher, e aqui ele não cita o nome do homem. Ele apenas diz que um homem correu em direção ao encontro de Jesus Cristo. Mas nós temos a informação nos textos paralelos, em Mateus, dizendo que ele era um jovem. Não temos o nome dele, mas temos características. É dito que ele é um jovem. Já Lucas vai dizer que ele era um líder, que ele era alguém com autoridade, alguém com posição, alguém moralmente respeitável, alguém religiosamente comprometido. Então o texto diz que esse homem correu até Jesus. O que significa alguém correr até outra pessoa? Urgência, senso de urgência. Aquele homem correu, e não só isso, a Bíblia diz que ele se ajoelhou diante de Jesus. Reverência pública, reconhecendo que havia um mestre que estava passando em direção a caminho da cruz. Ele correu porque ele tem um senso de urgência, ele queria falar algo com aquele mestre, e não só isso, ele então se ajoelha, prostra-se diante do mestre, reconhecendo publicamente Jesus Cristo, diante de todos. Tudo parece aqui, irmãos, corretamente, externamente. Mas Marcos aqui, irmãos, aqui nesse primeiro momento ele já começa a nos ensinar algo importante. Veja vocês, é possível, meus irmãos, correr até Jesus, ter senso de urgência, ainda assim não estar disposto a caminhar com ele. Foi o que aconteceu com esse rico aqui. Ele correu até Jesus, mas no fundo ele não estava disposto a caminhar com Jesus Cristo. A pergunta dele é sincera, ele vai dizer, ele corre, se ajoelha, então ele pergunta para Jesus: bom mestre, que farei para ser salvo? Você imagina Jesus Cristo na sua frente, ou ele passando na avenida, você corre até ele, se ajoelha e faz uma pergunta, é uma pergunta sincera, porque todo mundo quer ser salvo. Se você encher o Maracanã, ou um estádio bem bonito, que nem o Beira-Rio, lotado, e aí você pergunta: quem quer ser salvo? Quem quer a vida eterna? Quem quer nascer de novo? Todos vão levantar a mão. Aí ele pergunta, então, o mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então a pergunta dele é sincera, porque ele reconhece, quem faz uma pergunta dessas, reconhece que falta algo na sua vida. Reconhece que precisa, que tem necessidade da vida eterna. Mas vejam, meus irmãos, essa pergunta, ela tem um sério e profundo problema. Um sério problema. Porque ele acredita que a vida eterna pode ser alcançada por meio de uma ação moral suficientemente boa. Porque perceba que ele diz: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna. O foco dele não estava em Jesus. O foco dele estava nele. Estava no fazer, não em Deus. Aí veja que Jesus então dá uma resposta desconcertante para ele. Porque Jesus diz assim, nosso mestre, respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Então ele responde isso aí pro homem aqui. E vejam, Jesus ele não está negando a sua bondade quando ele diz que ninguém é bom senão um só, que é Deus. Ele não está negando aqui a sua própria bondade. Ele está, na verdade, deslocando o eixo da conversa. Porque o homem está falando de bondade como mérito humano. Porque ele quer fazer. Jesus, então, desloca aqui o eixo da conversa. Jesus fala de bondade como atributo exclusivo de Deus. Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só. É Deus. É um atributo que compete somente a Deus. Em outras palavras, só Deus salva. Nada que eu te disser que você vai poder fazer para ser salvo. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo. Então Jesus menciona aqui os mandamentos. No versículo 19 ele vai dizer, Jesus então diz: sabes os mandamentos? Não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não defraudarás a ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Então Jesus aqui, ele menciona
a segunda tábua da lei, não é? Porque a segunda tábua da lei, dos versos 5 até... dos versos 5 não. Dos mandamentos 5 em diante, nós temos o relacionamento do homem para com o seu próximo. E os primeiros mandamentos, os primeiros 4, nós temos o relacionamento do homem para com Deus. E veja que Jesus cita a segunda parte da tábua, do relacionamento do homem para com o seu próximo. É isso que Jesus faz. Então, curiosamente, veja você, Jesus ele não menciona o 10º mandamento. Ele vai dizer, como último mandamento, não defraudarás. Na verdade, ele fala, honra teu pai e tua mãe, que é o 5º mandamento. Mas o último mandamento do decálogo, dos 10 mandamentos, é não cobiçarás. Mas Jesus não fala não cobiçarás. O que Jesus fala? Versículo 19. Não defraudarás a ninguém. É isso que Jesus aqui está falando, meus irmãos. Não defraudará a ninguém. Então vejam vocês que não defraudará ou não defraudar é algo diretamente ligado ao uso injusto das riquezas. Jesus já está aqui como mestre que é, como cirúrgico que é, ele já está aqui com precisão cirúrgica, se aproximando do ídolo oculto do coração deste homem. Esse homem tem um ídolo no coração. E Jesus quer tratar isso com ele. E por isso que Jesus, então, fala isso a esse homem. E aí veja a resposta do homem, meus irmãos. No versículo 20 vai dizer, então ele respondeu, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Desde a minha juventude eu tenho observado isso. Veja, meus irmãos, ele não afirma ser sem pecado. Ele está afirmando ser fiel. Mas veja, aos seus próprios olhos, ele está vivendo dentro do limite da lei. Humanamente falando, irmãos, a sua resposta é plausível. Porque, vejam vocês, você nunca ouviu alguém dizer assim para você, puxa, aquela pessoa é tão boa, aquela pessoa é tão correta, só falta aceitar Jesus. Aquela pessoa tem tudo, ela não engana, ela não mente, ela não rouba, ela não faz nada errado. Só falta conhecer a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes é isso, então, que nós falamos. Então, humanamente, a resposta desse homem é plausível. Mas veja, irmãos, inclusive no contexto judaico, não é? Mas aqui nós temos um ponto central. Porque esse homem, ele quer obedecer a lei externamente. E obedecer a lei externamente não é o mesmo que participar do caráter de Deus. Você pode obedecer, você pode cumprir regras, você pode cumprir a lei, mas não significa que você está participando do caráter de Deus. Paulo mesmo vai dizer em Romanos capítulo 7, versículo 4, que a lei é santa, que ela é justa, que ela é boa. Paulo diz assim, mas na sequência ele diz algo como, mas ela não salva. A lei não vivifica. A lei não nos faz nascer de novo. Só Deus, só a graça do nosso Senhor. O homem mede a sua bondade pela conformidade externa. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está redefinindo a bondade como relacionamento com Deus. E veja, irmãos, Marcos registra aqui uma das frases mais lindas dos evangelhos. Veja o versículo 21. Ele vai dizer assim, e Jesus, fitando-o, o que ele fez? O amou. Veja, irmãos, Jesus olhou para aquele homem e amou aquele homem. Ele considerou aquele homem. Então veja você, antes de Jesus confrontar este homem, porque Jesus na sequência vai confrontá-lo, ele amou. Antes de Jesus exigir algo daquele homem, ele considerou, ele amou aquele homem. O chamado radical vai vir agora, o chamado de Jesus para aquele homem. Mas veja que o chamado de Jesus, aquele homem foi ao encontro de Jesus,
Mas Jesus quer se encontrar com ele. E Jesus não é duro com ele. Jesus ama ele. O chamado radical de Jesus nunca é duro, irmãos. Quando Jesus nos chama, é porque ele nos ama. E é justamente por amor que Jesus toca no ponto mais sensível aqui. Vejam vocês no versículo 22, no versículo 21 ainda, perdão. É dito que Jesus disse: só uma coisa te falta. Veja, Jesus ama ele e fala com ele: só uma coisa te falta. Aquele camarada, ele está praticamente salvo. Mas uma coisa, e é a principal das coisas, falta para ele: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Olha a proposta da graça de Cristo Jesus. Imagina você, meus irmãos, Cristo falar isso para você tete a tete, cara a cara. Só uma coisa te falta: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro eterno no céu. E aí então vem e me segue. Irmãos, eu quero primeiro dizer que Jesus não está oferecendo um método de salvação. Antes que você pense que você tem que vender tudo que você tem e dar aos pobres para ser salvo, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está oferecendo aqui um método de salvação e nem está exaltando aqui a pobreza como virtude. Ele está revelando algo profundo. Ele está revelando para aquele homem algo que ele não considerou ainda. Ele não considerou examinar profundamente o seu coração, as regiões mais profundas do seu coração. Seus bens, os bens desse homem aqui não eram apenas uma posse. Era o Senhor desse homem. E Jesus está confrontando o coração dele. É isso que Jesus está fazendo. Ao confrontá-lo, Jesus está na prática aplicando o primeiro mandamento. Lembram? Qual é o primeiro mandamento do Decálogo? Não terás outros deuses diante de mim. Em outras palavras, é isso que Jesus está falando, porque o Deus daquele homem era o dinheiro. Ele era bem religioso, ele conhecia a lei, ele sabia de regras, ele era sistemático, mas ele não havia ainda considerado analisar o seu coração profundamente para ver quem era o Senhor dele. E, meus irmãos, só é possível seguir a Jesus Cristo quando ele deixa de ser uma opção entre outras e passa a ser o Senhor absoluto da nossa vida. O convite ainda está de pé. Vem e segue-me. Lembram que foi assim que Jesus chamou vários discípulos dele? Vem, me segue. Em outras palavras, ele está dizendo: morra para si mesmo. Negue a si mesmo. Confie em mim. Me segue. Me segue. É isso que Jesus aqui está falando. Jesus exige a morte para si mesmo. Nós devemos morrer para nós mesmos, desapegar de tudo o que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Mas veja, irmãos, esse homem aceitou a proposta da graça de Deus. O que diz o versículo 22? É dito que este homem, contrariado com essas palavras, ele retirou-se, triste, porque era dono de muitas propriedades. Então vejam vocês, aquele homem, ele fez tudo certo, irmãos. Quantos de nós não fazemos isso? Nós corremos até Jesus, nós nos ajoelhamos até Deus, nós falamos corretamente, até com palavras bonitas, diante de Deus. E aquele homem fez tudo isso, e ele foi embora triste, porque ele não estava disposto que Jesus governasse o seu coração. Ele queria continuar que as riquezas governassem o seu coração. Meus irmãos, vou fazer algumas aplicações para a igreja. Muitos se aproximam de Jesus. Muitos. A pergunta que nós devemos fazer: com que coração você está se aproximando de Jesus? É possível ajoelhar-se diante de Cristo, chamá-lo de mestre, mas ainda assim continuar sendo o Senhor da própria vida. Aquilo que você não abre mão, mesmo quando Jesus, porque Jesus pediu para ele abrir mão de algo.
coração dele estava nas riquezas. Mesmo quando Jesus pede para que nós abramos mão, e nós não fazemos, irmãos, aquilo que nós não abrimos mão, já não é mais um meio, mas se tornou o nosso Deus, se tornou o nosso Senhor, quando deveria ser um instrumento da bênção de Deus na nossa vida. Só herda o reino quem já permite que o Rei Jesus governe o coração, agora, aqui, porque depois não tem mais tempo, irmãos. Então, nós estamos vendo aqui atitudes que não marcam a história. E a primeira atitude que não marca a história, o início até é bonito do primeiro ponto, é reconhecer a necessidade de vida eterna. Lembram? Mas escolhe um caminho errado. E o segundo ponto da atitude que não marca a história revela um coração preso às riquezas. Vejam comigo os versículos 23 e 27. Então diz assim, 23. Então, veja a cena. Aquele homem, então, ele sai triste. E se você for para Lucas, não precisa ir, o texto paralelo, é dito que Jesus está olhando aquele homem saindo. Então veja, é como se Jesus está olhando para aquele homem, mas ele direciona a sua fala para os discípulos, porque é o que diz o versículo 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse a quem? A seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Então vejam, meus irmãos, aquele homem se afasta, mas suas palavras, as palavras de Jesus, já não são mais dirigidas àquele homem, mas aos seus discípulos. Os seus discípulos. E Jesus diz algo que causa espanto. Não causa espanto. À primeira vista, quando nós ouvimos isso, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Puxa, quem é rico agora foi desanimado. Como é que eu posso entrar no reino de Deus? O que eu tenho que fazer para entrar no reino de Deus? E a Bíblia diz que os discípulos eles ficaram admirados, diz que eles estranharam estas palavras. E Jesus então insiste, diz aqui a palavra de Deus, versículo 24. Aí Jesus então está corrigindo o pensamento deles. Porque Jesus diz assim, mas Jesus insistiu, versículo 24, em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Veja, irmãos, para aqueles discípulos, assim como para nós também, a reação deles, na verdade, revela isso. Que Jesus está subvertendo uma lógica profundamente enraizada. Porque no contexto judaico, irmãos, aqueles que tinham posse, na verdade os ricos, era sinônimo de favor de Deus. Quem era abençoado financeiramente, com posse, com propriedades, no contexto judaico da época, significava que essa pessoa, essa família, enfim, havia recebido o favor de Deus. Então pensam vocês, quando Jesus diz isso para aqueles discípulos, naquele contexto muito destacado, muito latente, de que um rico já tinha o favor de Deus, porque havia recebido bens terrenos aqui, eles ficaram espantados. Bom, se os ricos não vão entrar no reino de Deus, quanto mais nós, miseráveis homens que somos, que não temos nada. Se não tem esperança para eles, como é que vai ter esperança para nós? Então, exatamente, eles ficaram aqui admirados, eles ficaram espantados, e eles disseram aqui, então, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Mas veja, irmãos, é preciso deixar uma coisa bem clara aqui desde já. Jesus não está condenando a riqueza em si. Não é isso que se trata, não é disso que se trata aqui. Jesus não está condenando a riqueza. Veja bem, a Bíblia nunca trata a pobreza como virtude, e nem a prosperidade como um pecado intrínseco. A Bíblia nunca vai falar isso. O problema não está no que você possui, mas o que nos possui. Não no que você possui, mas o que nos possui. Quem está te possuindo? Quem está te possuindo? Então, o alvo da crítica de Jesus aqui, irmãos, é um coração que está preso às riquezas. Um coração que está depositando a sua confiança nas riquezas, na segurança das riquezas. A sua identidade está nas riquezas.
É por isso que Marcos aqui, meus irmãos, ele registra um detalhe decisivo no versículo 24. Quando Jesus, ele retoma a fala e diz assim, no versículo 24, né? Ele vai dizer, filhos. Essa palavrinha, meus irmãos, é muito importante quando ele começa dizendo, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Porque filhos, irmãos, essa palavrinha aqui no original é teknon no grego. Significa criança. Criança. Então, o problema não é ter riquezas, mas confiar nelas. Esse termo filhos aqui, em primeiro lugar, ele é carregado de ternura. Então veja que Jesus aqui, ele não está dando uma dura nos discípulos. Vocês não sabem que não podem confiar em riquezas para entrar no reino de Deus? Ele não está falando isso. Jesus está ensinando com amor. Filhos, quem confia nas riquezas não vai entrar no reino de Deus. Porque está depositando o seu coração nas riquezas, a sua esperança nas riquezas. Então, ao usar essa palavra, Marcos também, paralelamente, ele nos remete, irmãos, imediatamente ao contexto anterior do capítulo, nos versículos 14 e 15, desse mesmo capítulo. Veja você, bote seus olhos ali para os versículos 14 e 15 desse mesmo capítulo. Antes de começar o nosso texto, o versículo 14 ele diz assim, Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. O homem queria o reino de Deus, não queria? Mas o reino de Deus das crianças. Deixai vir a mim os pequeninos. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então vejam, meus irmãos, Jesus afirma que o reino de Deus é para aqueles que aprendem a confiar como uma criança. A ironia do texto aqui ela é poderosa. Porque a criança entra no reino de Deus por quê? Ou quem aprende a confiar como uma criança entra no reino de Deus por quê? Porque não tem nada para oferecer. O que uma criança vai ter para oferecer? Assim nós entramos no reino de Deus. Não há nada que você tenha, não há nada que você possua, não há nada que você seja que vai comprar o favor de Deus, a bênção eterna do Senhor para a sua vida. Nada, meus irmãos. A criança entra no reino porque não tem nada para oferecer. Mas o rico encontra dificuldade por quê? Porque tem demais para abrir a mão. Não quer abrir a mão. Ou não quer abrir o seu coração. Irmãos, crianças são dependentes. Apenas confiam. As riquezas, meus irmãos, elas criam a ilusão de autonomia, de controle, de autossuficiência. Elas nos fazem acreditar que nós estamos seguros, mas sem Deus. Sem Deus. Não precisamos de Deus, porque a nossa conta está no azul. Porque nós temos muito bens neste mundo aqui. Então, para selar o seu ensino, Jesus aqui lança a mão de uma hipérbole rabínica. Percebam vocês que ele vai dizer que é mais fácil no versículo 25 passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então veja, uma imagem deliberadamente exagerada para causar um impacto. Veja, Jesus não está falando aqui de dificuldade extrema. Ele está falando de uma impossibilidade humana. O ponto aqui, meus irmãos, é muito claro. Nenhum ser humano consegue salvar a si mesmo. E especialmente quando está preso às riquezas, às falsas seguranças. Os discípulos compreendem isso. Então, de novo, eles com espanto, com admiração ainda maior, eles começam a dizer uns aos outros, então quem pode se salvar? E esse pode aqui, na etimologia da palavra, é poder. Quem vai poder me salvar? Se eu não posso me salvar? É isso que eles estão perguntando aqui. E veja, irmãos, eles chegaram na pergunta certa, ainda que não entendessem. Porque essa pergunta significa que eles não podem se salvar. Então, quem pode nos salvar? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Essa é a pergunta certa, porque nós somos incapazes de nos salvar.
Então Jesus responde com uma das declarações mais importantes do Evangelho. Jesus vai dizer no versículo 27, para os homens é impossível. O que é impossível? Se salvar. Contudo, para Deus, tudo é possível. Tudo é possível. Somente Deus pode nos salvar. A salvação não é obra do esforço humano, nem da renúncia em si, porque salvação, irmãos, é milagre. É milagre de Deus. É graça soberana. É Deus fazendo o que nenhum homem pode fazer, é capaz de fazer. Libertar o seu coração dos seus ídolos e fazê-lo depender inteiramente de Deus. Deixa eu fazer algumas aplicações também para este ponto aqui, meus irmãos. Em que você tem depositado a sua segurança? No que você tem depositado a sua segurança? O que te dá sensação de controle? O que te deixa profundamente inquieto ou ameaçado? Talvez não sejam riquezas no sentido clássico como nós estamos falando aqui, mas quem sabe é status, quem sabe é estabilidade na carreira, quem sabe é conforto, quem sabe é reconhecimento, até mesmo ministério, almejar um ministério na igreja. O problema não é possuir as coisas, meus irmãos, é quando as coisas passam a nos possuir. Este é o problema. É disso que nós estamos tratando aqui. Atitude que não marca a história. Quando as coisas nos possuem. Nós já não dependemos inteiramente de Deus. Ainda que nós professamos que cremos em Deus. Mas não temos um relacionamento com Deus. Assim como Jesus queria ter com esse homem. Esse homem foi ao encontro de Jesus. Mas ele não queria caminhar com Jesus. E Jesus foi ao encontro dele. E ele não quis a oferta da graça. Jesus não está chamando todos a vender tudo, mas está chamando todos a não confiar em nada que não seja Ele. Então, atitudes, meus irmãos, que não marcam a história. O terceiro ponto de atitudes que não marcam a história é uma atitude que perde a oportunidade de deixar um legado eterno. Os versículos 28 a 31. Vejam vocês comigo. Versículo 28. Então, Pedro, o que Pedro vai dizer? Que sempre Pedro, ele puxando a fila, não é o nosso Pedro, tá? É o Pedro aqui das Escrituras, o apóstolo de Cristo. Então ele fala em nome de todos. Mateus, quando você vai para Mateus, o texto paralelo, Mateus é uma pergunta, em Mateus é uma pergunta, mas Marcos dá como uma afirmação. Veja você. Então Pedro começou a dizer: eis que nós tudo te deixamos e te seguimos. E veja, meus irmãos, ele não está mentindo. Quando ele diz nós, ele está falando dos apóstolos. Nós tudo te deixamos e te seguimos. Então veja, Pedro aqui não está mentindo, mas ele também não está dizendo tudo. Ele não está aqui dizendo tudo. Pedro e os discípulos de fato deixaram muito. Eles deixaram a sua profissão, lembra? Pedro era pescador. Deixaram a sua rotina, deixaram a previsibilidade, deixaram o status social, deixaram o controle da sua agenda. Eles colocaram suas vidas à disposição do discipulado. Contudo, eles não se tornaram pessoas sem casas, sem vínculos ou sem qualquer recurso. Então, o que foi deixado? O que eles deixaram em seguir Jesus? O que foi deixado, meus irmãos, foi a existência material. O que foi deixado não foi a existência material em si, mas a primazia dessas coisas. Isto é que foi deixado. Eles deixaram tudo enquanto seguiam Jesus, porque naquele momento não poderia nada competir com o chamado deles. E é exatamente aí, meus irmãos, que mora a atenção do texto, porque a fala de Pedro não é uma declaração de superioridade no sentido: olha, mestre, aquele rico lá não quis deixar tudo para te seguir, mas nós deixamos tudo e estamos te seguindo. Não é disso que está falando aqui também a fala de Pedro. Mas veja, irmãos, revela nessa fala de Pedro um coração ainda que tenta se localizar dentro do reino de Deus. É como se Pedro estivesse dizendo: se nós abrimos mão de tanta coisa, Jesus Cristo, o que significa para nós então? Em outras palavras, é isso que Pedro está perguntando para Jesus Cristo. Por isso, irmãos, Marcos
e aqui a nossa tradução não ajuda, infelizmente, Marcos aqui, ele introduz uma resposta de Jesus fantástica. Porque na resposta é dito que tornou Jesus, não é? Versículo 29, tornou Jesus, ou respondeu Jesus. Só que quando você vai para o textos receptos em grego, é uma conjunção adversativa. É contudo, porém, todavia, mais. É como Jesus estiver dizendo, porém. É verdade isso que tu está falando, Pedro. Porém, é isso que significa aqui. É sutil, porém é teologicamente carregado. É importante nós sabermos disso, porque Jesus está confirmando aqui a verdade da renúncia dos apóstolos, mas ele está corrigindo uma expectativa que pode nascer dela. Então Jesus, ele não está dizendo, vocês estão errados. O que ele está dizendo, vocês precisam entender melhor o que é me seguir. E veja, meus irmãos, novamente, isso não é novidade aqui no Evangelho de Marcos, porque pouco antes os discípulos já estavam discutindo quem era melhor entre eles. Se você for aqui para o capítulo 9, versículo 34, é dito assim, mas eles guardavam silêncio. Por quê? Pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Então Jesus está corrigindo também o pensamento de Pedro, porque já estava no coração deles este assunto. E quando você vai para o nosso capítulo 10, aqui o versículo 37, nós vemos os irmãos Tiago e João também falando algo interessante. Então, Marcos capítulo 10, versículo 37, é dito assim, responderam-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas veja que eles estão pedindo que sejamos os primeiros a estar próximos do Senhor. É isso que eles estão pedindo aqui. Então veja, irmãos, a lógica da primazia ainda pulsa no coração dos discípulos. E aí Jesus está afirmando, porque ele diz amém. Ele vai dizer em verdade, que é verdadeiramente. A palavrinha aqui é amém. Então ele diz verdade. Jesus está afirmando. É que ninguém que tenha deixado, então, casas, irmãos, irmãs, mãe, pais, ou campos, que não recebam o cêntuplo já no presente século, não é? E ainda no porvir, a vida eterna. Então, veja, meus irmãos, o que Jesus está falando aqui é o seguinte, é que ninguém que tenha deixado casas, família ou campos por causa dele e do Evangelho, é o que ele está dizendo aqui no texto, ficará sem resposta da graça de Deus. Haverá recompensa, haverá provisão, haverá uma nova comunidade, vai ter vida eterna. Mas veja, tudo isso segundo a lógica do reino, não segundo os cálculos humanos. Porque o Evangelho não tem a ver com você, não tem a ver comigo. Tem a ver com o querer de Deus, com o proceder de Deus, irmãos. Não com cálculos humanos. E essa lógica inclui algo que Pedro talvez não estivesse considerando. Porque veja você, no versículo 30, na parte B, vai dizer: sim, vocês receberão 100 vezes mais casas, campos, irmãos, irmãs. Mas com o quê? Com perseguições. Talvez quando Pedro falou para Jesus, mestre, deixamos tudo e te seguimos. Talvez ele não estivesse considerando isso aqui, irmãos. Com perseguição, com perseguições. Veja, irmãos, seguir Jesus não garante conforto, nem estabilidade, nem posição privilegiada. O reino de Deus não opera por mérito acumulado. Por isso Jesus aqui conclui com uma inversão decisiva. Ele vai dizer no final, o que ele diz? Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Aqueles que pensam que estão, não estão, e aqueles que talvez humilhados, que dependem de Deus, que pensam que não merecem a graça de Deus, esses serão os primeiros. Esses estarão no reino do nosso Deus. Portanto, meus irmãos, quando Pedro diz que deixou tudo
Ele não está dizendo que nunca mais teve casa ou barco, nós sabemos disso. O que ele deixou foi o direito de essas coisas serem o centro da sua vida. O que tem sido o centro da sua vida, irmãos? Enquanto seguia Jesus, nada podia competir com ele. Nós estamos ou não estamos seguindo Jesus Cristo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Estamos ou não estamos seguindo a Jesus Cristo? Se nós estamos seguindo a Jesus Cristo, irmão, o que tem nos prendido de viver uma vida satisfeita, contente, sem culpa, com Cristo Jesus? O problema não é ter as coisas, mais uma vez eu digo, para as quais possamos lutar, mas ter um coração que nunca saiu delas. Queria fazer algumas aplicações para esse último ponto e nós vamos concluir. Irmãos, nós seguimos Jesus Cristo. Mas o que nós estamos esperando em troca? Será que nós estamos esperando alguma coisa em troca pelo fato de estarmos seguindo Jesus Cristo? A nossa obediência nasce do amor à vontade de Deus ou da expectativa de recompensa? Já deixamos coisas por Jesus? E certamente já, seu tempo, seus recursos, não é? Seu intelecto, uma série de coisas, mas ainda nós queremos ser reconhecidos por isso? E a pergunta final que o texto nos deixa é muito clara, irmãos, e é esta: seguimos Jesus por quem Ele é, ou pelo lugar que achamos que merecemos ocupar? Por que nós estamos seguindo Jesus? E eu queria então concluir, meus irmãos, dizendo: veja bem, se você procurar no Evangelho, você não vai achar. De todas as pessoas que se aproximaram de Jesus nos Evangelhos, este homem foi o único que saiu da presença de Deus, de Jesus Cristo. Quão forte é a riqueza no nosso coração, a dependência da riqueza no nosso coração. Ele foi o único que saiu pior do que chegou. Ele veio à pessoa certa, fez a pergunta certa, tratou do tema certo, o tema mais importante da vida, que é a vida eterna. Mas, irmãos, inclusive ele recebeu uma resposta verdadeira para seguir a Jesus Cristo, como se deve seguir, colocando em primeiro lugar. Mesmo assim, ele tomou a decisão errada. Veja bem, nós vimos aqui no versículo 21 que ele foi amado por Jesus. É dito que Jesus fitou aquele homem e o amou. Ainda assim, ele desperdiçou o amor de Deus. Ele não quis ser amado por Jesus Cristo. Quem sabe você agora está sendo amado por Jesus Cristo. Jesus Cristo está fitando você. Ele está dizendo também: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Jesus quer o teu coração. Jesus não quer os teus bens. Ele não precisa do teu dinheiro, do meu dinheiro, do dinheiro da igreja. Ele quer o nosso coração inteiramente para Ele, irmãos. É isso que Jesus quer. Esse homem amou mais o dinheiro do que Deus, mais os prazeres passageiros deste mundo do que a salvação da sua alma. Irmãos, humanamente falando, ele tinha tudo para ser admirado, este homem. Como eu disse a vocês, os textos paralelos, esse homem era jovem, esse homem era rico, esse homem era um líder, esse homem, ele era moralmente correto, ele era religioso. Contudo, ele estava insatisfeito quando ele faz a pergunta para Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Ele sabia que faltava algo no seu coração, ele sabia que faltava algo na sua vida, ele estava vazio, ele tinha muitas coisas, mas lhe faltava o principal, o essencial. Irmãos, Eclesiastes 3:11 vai dizer que o homem nasceu para a eternidade. A alma humana tem sede de eternidade. E só Deus pode saciar. Só Deus, porque só Ele tem a vida eterna para nos dar. Jesus era e é a verdadeira riqueza. Por isso Jesus o confronta com um chamado claro: vai, vende tudo, vem e me segue. Porque, irmãos, antes de viver debaixo do senhorio de Deus, ele precisava renunciar o que governava o seu coração. Mas o dinheiro era o seu Deus. É por isso que ele foi embora triste.
Jesus não está aqui condenando o dinheiro, porque como nós vimos na liturgia, é o amor do dinheiro. O dinheiro em si não é pecaminoso, meus irmãos. A Escritura nos ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, como nós vimos. O dinheiro pode ser, irmãos, um bom servo, mas é um péssimo senhor. O problema não é possuir bens, é ser possuído por eles. Seguir Jesus, meus irmãos, nunca vai ser perda. Nunca. Porque Deus não tira, Deus dá. Ele nos dá. A Bíblia diz aqui que Ele dá 100 vezes mais. O cêntuplo. O cêntuplo. Não foi assim com Jó? Quem acompanhou o nosso plano de leitura bíblica anual, nós vimos lá em Jó. Seguir a Cristo nunca é perda. Então Ele concede aquilo o que nenhum bem terreno pode oferecer. Só Jesus pode oferecer a vida eterna. Agora a pergunta, meus irmãos, final que permanece para nós, ela é simples e também ela é inevitável. Qual é o valor de Jesus para o teu coração? Qual é o valor de Jesus para o seu coração? E se você puxar pela memória, eu fiz essa mesma pergunta no domingo passado. Porque para aquela mulher, quando ela quebrou aquele vaso de alabastro, aquele perfume de nardo puro, que valia 300 denários, que ela estava dizendo: Jesus, tu vale mais de tudo que eu tenho. Quanto vale Jesus para o seu coração? Atitudes que não marcam a história são aquelas em que mesmo diante de Cristo, nós escolhemos, mesmo diante de Cristo, nós estamos escolhendo segurar aquilo que não pode nos salvar. Atitudes que não marcam a história, irmãos. Queridos, que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo possa trabalhar no seu e no meu coração, para que nós, de fato, dependamos inteiramente de Cristo Jesus, com as posses que nós temos, com as propriedades que nós temos, com os recursos que nós temos, com aquilo que Deus nos deu nessa vida, para a honra e para a glória do nome do nosso Deus, Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar a Deus? Santo e bondoso Deus, nós te louvamos porque a tua palavra foi lida, a tua palavra foi exposta, mas nós pedimos que o teu Espírito Santo cele essas verdades em nosso coração, para que nós sirvamos ao Senhor como o Senhor requer na sua palavra, Deus. Ô Pai, nos ajude, Senhor, a analisar o nosso coração e a ver o que está tirando o teu lugar, Pai, em nosso coração, o que está roubando o teu lugar em nosso coração. Que não venhamos a ser como este homem, Pai, negar a oferta da graça, o teu amor leal, a tua bondade, a tua generosidade, o teu amor, Deus. Como pode nós, criaturas tuas, negar o teu amor? Oh, Pai, nós temos uma vida eterna. Não nos apeguemos, Deus, às coisas daqui. Que nós saibamos usufruir daquilo que o Senhor tem nos dado. Ajude-nos, ó Deus. Perdoe os nossos pecados mais uma vez. Ajude-nos a ver, Deus, o que está roubando a tua presença na nossa vida. Assim nós oramos, Senhor, confiados nos méritos de Cristo Jesus. Amém.